Olá, meus amigos, muito bom dia. Vocês que já estão aqui inscritos na nossa imersão holding familiar do zero, né? Esse vídeo eu fiz em primeira mão para você que já está no nosso grupo VIP, né? O objetivo aqui é a gente trabalhar, como o próprio nome indica, o ciclo da escassez, né? Então, eu fiz aqui essa produção, trouxe esse flip chart aqui para a gente debater alguns temas, né? E posteriormente vocês vão ter acesso a esse vídeo em primeira mão e posteriormente esse vídeo vai para o canal, mas vocês que já estão aqui terão acesso a esse conteúdo em primeira mão e, como eu disse, já faz parte do aquecimento do nosso trabalho para a nossa imersão no dia 13 de setembro. E, gente, esse vídeo, ele não trata especificamente do tema holding familiar, mas ele trata de uma questão muito, digamos assim, muito própria desse trabalho, tá? Honestamente, eu teria pagado muito caro para ter acesso a esse conteúdo que eu vou mostrar para vocês, tá? Esse vídeo ele vai ser gravado em 2 etapas, então hoje eu vou mostrar o problema, o ciclo da escassez, como é que ele se instala no seu escritório de advocacia. E depois a gente vai falar das possíveis soluções para esse problema, né? Para quebrar esse ciclo vicioso e transformá-lo num ciclo virtuoso dentro do seu escritório. E como eu ia falando, gente, assim, eu fiz muitas consultorias, eu fiz muitas mentorias, né? Eu investi muito dinheiro, né? Em muita assessoria, tá? E ninguém me mostrou isso. Ninguém me mostrou isso. E assim, não foram consultorias válidas? Não, gente, não tô dizendo isso. Foram. Me ajudaram muito na melhoria da gestão do meu escritório de advocacia, tá? Mas certamente, se eu tivesse conhecimento dessa sistemática que eu vou apresentar para vocês, eu teria poupado algo que está muito além de dinheiro, que é tempo. Eu teria poupado tempo na minha jornada. Eu não teria cometido muitos dos erros que eu cometi, tá? E que alguns deles eram contraintuitivos, tá? Mas fica aqui nesse vídeo até o final, você vai entender. Como eu disse, esse primeiro momento é de apresentação, né, do problema, porque talvez você esteja enfrentando isso no seu escritório de advocacia, mas você não esteja percebendo isso, porque é muito sutil. Como eu disse, isso aqui é algo insidioso, é pernicioso, é malicioso, você não vê, né? E quando eu vi, isso mudou muito a minha trajetória, tá bom? Vamos lá, vamos entender que danado é esse funil, essa garrafa. Gleice, o que é isso? Vamos lá, começar. Foi a forma que eu encontrei mais didática de apresentar isso aqui. Vamos lá. Imaginemos, hipoteticamente, que você é aí advogado, já tem alguns anos de atuação profissional, você tem o seu escritório próprio, seja numa sede, um imóvel próprio, seja numa estrutura alugada, né? E você tem ali, de repente, uma recepcionista ou secretária, né? Que faz ali a agenda compromissos, faz aquela gestão mais básica do seu escritório de advocacia. De repente, você tem estagiários, às vezes um advogado ali a mais para fazer ali, justo quando você estiver fora, prospectando ou viajando, tá? E você é o frente do seu escritório. Então, você não tem uma grande banca renomada. Você é ali o advogado, que é o dono do próprio escritório. Às vezes, você tem ali mais 1 ou 2 sócios que estão na mesma situação que você, tá? E você, efetivamente, é o captador do seu escritório. Você é o gestor do seu escritório. Você cuida também da parte administrativa, tá? Você é o frente. Como a gente costuma dizer lá no Nordeste, você é o frente da estrutura. Você e, de repente, como eu disse, você e alguns sócios ali que estão em pé de igualdade com você
também ali talvez dividindo alguma tarefa administrativa, mas o fato é que todos estão remando no mesmo barco ali, se dividindo entre captação de clientes, prospecção e captação de clientes, a parte técnica efetivamente do seu escritório, às vezes cumprir prazos ou fazer a correção de peças de prazos, né, tal, às vezes uma sustentação oral, audiências, porque muitas vezes o cliente quer você na audiência, ele não quer um advogado parceiro, ele não quer um contratado, ele quer você, e também cuidando da parte administrativa do escritório, tá? E o seu escritório, ele tem esta conformação interna de administrativa e financeira. Então, você tá aqui, você é o advogado ou advogada, você capta clientes, a sua advocacia, ela está na maior parte do seu portfólio de serviços, da sua atuação, está concentrada em ações judiciais, seja em que área for, ok, gente? Seja em que área for. Eu não tô falando aqui de holding específico, esqueça um pouco isso. Vamos olhar para a operação. E você, a sua atividade é captar clientes, seja em que área for, como eu disse, e traz esses clientes para ingressar com ações judiciais. Então, você dá entrada, esse cliente aqui, ó. Você captou o cliente e ele deu entrada no seu escritório. Esse funil aqui é o seu escritório de advocacia, ok? E aí o que é que acontece? Esse cliente, ele entrou no seu escritório de advocacia, ele pagou uma parte dos honorários, deu uma entrada, um valor ali, tá? Vai pagar ali de repente uma parte parcelada, mas o grande volume, o valor mais significativo da contratação, tá? Ele está em uma taxa de sucesso atrelada aí a uma sucumbência se vocês forem vencedores do processo. Ok? Estão entendendo isso? Aqui, essa parte aqui do funil é o judiciário. TJ. E a garrafa é o caixa do seu escritório. Ok? Aqui é o caixa. E aí, nesse cenário que eu acabei de descrever para você, qual é o fluxo do dinheiro no seu escritório de advocacia? Vamos lá. O fluxo do dinheiro é esse aqui. Então, o cliente vem, ele te contrata, aí imaginemos, eu vou pegar aqui a área de família, um exemplo hipotético, tá, gente? Mas como eu disse, isso se aplica a qualquer ramo do direito. Vamos ver se você de repente está nessa situação. O cliente contratou com você um divórcio litigioso com guarda, visita, alimentos e partilha de bens, ok? Você fez uma proposta de honorário de R$10.000, ok? R$10.000. E aí, imaginemos hipoteticamente que o cliente, ele te pagou aqui. Vou melhorar aqui. R$10.000, tá? Mais uma taxa de sucesso em cima da partilha, em cima de um valor específico sobre os alimentos, enfim. Você atrelou uma taxa de sucesso a esse processo que você estima que te trará honorários finais de aproximadamente 20 mil. Então veja que você tem uma contratação total de 30 mil, 30k, ok? Sendo que 10 são imediatos e 20 são ao final do processo, ok? Vamos lá. 10 mil, gente, vai entrar aqui direto na garrafa. Por quê? Porque o cliente vai dar, por exemplo, uma entrada de 3 mil, ele vai pegar de 7 mil, dividir em 7 de mil, e você vai monetizar aqui, ele vem direto para a garrafa, ele vai entrar aqui, ok?
Esses 20 mil, eles estão atrelados ao resultado positivo dessa ação dentro dos parâmetros que você fixou lá com o seu cliente, ok? Esse 20 mil aqui, gente, ele vai entrar aqui, ele vai percorrer este caminho. Ele vai entrar nesse funil aqui, tá? Então, perceba que nessa realidade aqui que eu estou mostrando, você teve uma contratação de 30 mil, mas que ela não está entrando diretamente no caixa do seu escritório. Tá percebendo? Só 10 mil reais é que está entrando aqui. E detalhe, da forma como eu falei, está entrando diluído. Você está tendo 3K aqui imediato, mais 7 vezes de R$1.000. Então, aqui você já perdeu um efeito caixa. Porque uma coisa é você receber 10 mil à vista, uma entrada de 10 mil à vista no seu escritório. Outra coisa é você receber 3 mais 7 de 1.000, tá? Da mesma forma, uma coisa é você receber 30 mil à vista, o efeito caixa é outro completamente diferente, ou 3 de 10, ou 6 de 5, ok? Do que esses 20 mil entrarem nesse funil e terem que percorrer através do Tribunal de Justiça, dependendo do êxito dessa ação. Ou seja, 20 mil não estão garantidos, ok? Mas vamos lá. Esses 20 mil entraram aqui, você vai dar entrada na ação judicial e veja, até esse dinheiro chegar aqui no caixa do seu escritório, ele tem um caminho maior a percorrer. E ele tem que passar por esse estreitamento do funil. Esse estreitamento do funil é o TJ, tá? O que é que isto significa? Conforme eu havia dito, esses 20 mil vão pingar no caixa do seu escritório. Gleice, como assim? É isso mesmo. Ele vai pingar. Por que ele vai pingar? Por que ele não vai entrar direto? Porque ele tem que passar por esse estreitamento é o Tribunal de Justiça. E é o Poder Judiciário, digamos assim, né? Vou ter que TJ para a gente poder contextualizar melhor. Então, só depois que esse processo tramitar inteiro, se você tiver êxito, é que esse dinheiro vai entrar aqui, ok? E aqui você pode ter um gap de tempo muito longo. Aqui, exemplo, na comarca que eu ainda atuo, né, mas da cidade que eu morava, que é lá em Natal, você tem uma tramitação processual a depender da situação de até 8 anos. Tá? O que isso significa? 10 mil entraram agora, ok? Mas esses 20 aqui, para fechar os 30 da contratação, eles vão demorar 8 anos para chegar aqui. Um minuto de silêncio para esse número, né, gente? 8 anos para chegar aqui. Se chegarem. Por quê? Porque você pode perder a ação, né? Pode ocorrer alguma coisa aqui no meio do caminho, o cliente, de repente, achar que você não está prestando muito bem o seu serviço e mudar de advogado, porque afinal de contas são 8 anos, não é? Milhares de eventos podem acontecer em 8 anos. Gleice, eu tô achando esse número muito grande. Não, gente, lá em algumas situações, inclusive em algumas comarcas, às vezes é até mais. Mas vamos baixar isso aqui? Vamos botar 6? Vou ser legal, vou sair do Rio Grande do Norte, vou trazer pra cá. 6 anos. Esses 20 mil, percorrendo este caminho, ele vai demorar 6 anos para entrar aqui, se entrar. Então, gente, perceba o seguinte, que é que eu trouxe esse exemplo, a gente vai voltar mais aqui, não se preocupe não. Esse aqui
que a gente vai trabalhar melhor. Perceba que dentro desse caminho que o dinheiro faz até ele chegar aqui no caixa do seu escritório, na hora que você tem uma contratação de 30 mil, você pensa assim, puxa, fechei 30 mil de honorários. Não! Você fechou 10. Dentro do exemplo que eu trouxe. Por que você fechou 10? Um terço. Porque 20... Na hora que ele entra aqui, eu vou até emendar aqui a seta, na hora que ele entra aqui, ele tem um tempo tão extenso, até ele chegar efetivamente dinheiro, cash no seu caixa, na sua conta bancária, que você não pode contar com ele. Entende? Você não pode contar com esse dinheiro. Às vezes a gente se ilude, gente, eu tô falando de mim aqui, não tô falando de você, eu tô falando de mim. Às vezes a gente se ilude, pô, fechei 30 mil no horário. Não! Você fechou 10, 10 foi o que efetivamente entrou. Esses 20 ainda estão o quê? Incertos, ele ainda é uma interrogação. Tá? E aí vamos lá. Vamos voltar para o nosso exemplo. Entraram 10 aqui. Entraram 10k aqui. Ok? Como eu disse, 3 mil mais 7 de mil. Um exemplo. 3 mais 7 de mil. Mas entraram 10 mil, de qualquer forma entraram diretamente esses 10 mil aqui. Eu vou fazer assim. Para você entender melhor. Acho que vai ficar melhor isso aqui, tá? E os 20 vieram para cá. Qual é o problema dessa dinâmica, desse trajeto do dinheiro dentro dessa sistemática? É que essa parte do funil aqui você não controla, advogado ou advogada. Essa parte do funil, ela é rígida, porque ela é o poder judiciário. Você não controla o poder judiciário, você não controla o tempo de tramitação. Aí eu vou chamar você a um aumento de nível de consciência. Você vai se deparar com pessoas dizendo assim, não, sabe por que seu processo não anda? Porque você não vai na vara. Ah, porque você tem que estar lá. Você tem que estar lá despachando, você tem que estar lá no pé, você tem que ir, você tem que pedir para falar com o juiz, que as coisas andam. Ok? E aí, gente, eu queria abrir um parêntese aqui. Não sei se temos servidores assistindo esse vídeo, mas eu quero deixar muito claro uma coisa. Eu não estou tratando aqui do porquê que isso acontece. Aqui não é um ambiente para a gente tratar do abarrotamento do Poder Judiciário. Ah, porque aumentou X mil demandas por ano, mas as comarcas continuam... É aquela velha história. Existe o meu problema e o do outro. Este problema não é meu. Este problema é do outro. O aparelhamento do Poder Judiciário é um problema do Poder Judiciário que vai ter que resolver isso. O que eu estou tratando aqui é do impacto que isso tem na advocacia. Ok? E aí, gente, eu coloquei um escritório em frente ao fórum. Quem aqui for de Natal que estiver assistindo esse vídeo sabe, inclusive, qual é o prédio que eu tô falando. Gente, era em frente ao fórum. A gente atravessava a rua, eu vivia no fórum. Eu vivia no fórum. E o máximo que eu consegui fazer os meus processos andarem mais rápido era 6 meses, 1 ano. Se você está considerando uma tramitação processual de 2 anos, hipoteticamente, e você consegue baixar para 1 ano, opa, você reduziu pela metade. Mas se você está tratando de 8 anos e você reduziu para 7 anos, gente, pelo amor de Deus. O efeito aqui é mínimo. E a gente atua nessa realidade. E tem outro ponto. É fácil você fazer isso quando você tem 30, 40 processos. Eu tenho mais de 1000 processos tramitando. Então, chega num ponto que é efetivamente inviável a gente ser refém de estar todos os dias no fórum. E aí você tem que
priorizar aqueles processos que estão numa fase mais avançada ou que estão efetivamente numa fase, né, de maior tramitação processual, para você tentar empurrar alguns deles ali, né? E muitas vezes o processo entra numa vala de concluso para sentença. Eu tive processos, gente, que a tramitação processual dele inteira, tá? Fase postulatória, fase instrutória, tudo fase recursal. Desculpe, fase postulatória, fase instrutória, durou 4 anos. Ele ficou concluso para sentença, sim. E ele saiu porque ele saiu numa meta da corregedoria. Uma meta. Ele saiu com prioridade porque ele estava 5 anos concluso para sentença. Concluso para sentença. Eu não falei da fase recursal. Então veja, gente, que isso gera um gap de tempo absurdo para você efetivamente conseguir colocar a mão nesses 30k que você fechou lá atrás há 5, 6 anos. Como você não pode mexer nessa parte do funil, porque, como eu disse, você tem como acelerar seus processos judiciais, mas não é uma aceleração muito significativa. Ok? Claro, gente, tem as situações de acordo, tem as situações, mas isso, se você olhar para a sua carteira, você vai ver que isso representa entre 10% e 20% da sua carteira, a depender, logicamente, de onde, do nicho que você atua, tá? Mas o que é o fato aqui? Você não tem uma monetização rápida de honorários se você trabalhar exclusivamente dependendo do Poder Judiciário. Entende? E aí vamos um pouco além dessa estrutura aqui. Você já está entendendo onde eu estou querendo chegar? Mas eu não vou sair aqui cantando a pedra de que holding é a solução de todos os problemas. Eu vou falar um pouco da minha realidade, do que eu atravessei. E eu acredito que muitos ou atravessaram ou estão atravessando essa fase. Por isso que eu quis criar esse vídeo. Vocês entenderam isso aqui? Então vamos lá. Aí o que acontece? Eu não vou nem tirar esses números. O que acontece? Você diz assim, bom, Gleice, para eu conseguir efetivamente ter uma estrutura mais rentável, eu preciso captar clientes. Eu preciso lotar minha agenda, eu preciso captar cliente, eu preciso colocar gente para dentro do meu escritório. Por quê? Porque eu vou fazendo este movimento. Como a parte de cima do funil é a minha estrutura e essa parte aqui eu controlo, então já sei. Eu vou sair captando cliente, captando cliente, captando cliente, aqui ó. Por quê? Porque vai entrando. Gente, eu detesto essa expressão, tá? Só para deixar claro, eu detesto essa expressão e depois que eu li Segredos da Mente Milionária, eu até tirei essa expressão do meu vocabulário. Mas eu vou pedir licença para tratar dela aqui. Gente, eu falava isso, tá? Eu não tô aqui desmerecendo ninguém. Eu falava isso. Eu vou captando cliente porque vai entrando um dinheirinho. Aí eu vou botar aqui o dinheirinho, tá, gente? O dinheirinho. Cifrãozinho, tá? Vai entrando um dinheirinho aqui, ó. De uma entradazinha, entende? Uma coisinha que vai entrando aqui, ó. Os cifrõezinhos, tá? Pequenininhos mesmo, quase ilegíveis aí, tá? Vai entrando aqui um pouquinho. Aqui foi 2K, aqui foi 1K, aqui foi 2,5K. E vai entrando um dinheirinho. E aí você pensa o quê? Bom, aqui é só eu o quê? Escalar. Por quê? Se eu pegar 10 ações judiciais, cada uma de 2K de entrada, eu fiz 25K mês. Opa, meu faturamento melhorou muito. Lembre-se, você está fazendo isso, está entrando esse dinheiro aqui, mas este
cliente vai percorrer isto aqui. Onde que está o problema disso? A gente vai entender. O judiciário, ele é um limitador de você fazer dinheiro rápido no seu escritório se você depende dele para a finalização dos processos e uma nova monetização com aquele cliente que já estava na sua estrutura, porque você tem no final sucumbência, você tem no final honorários contratuais que estão atrelados ao sucesso da demanda, mas isso demora, por exemplo, 6 anos. Ok? 6 anos. Então, o que acontece? Você só vai voltar a oxigenar essa estrutura com esse processo, tá? Aqui 6 anos depois. Só, gente, que isso aqui é um processo dentro da sua estrutura, é um processo judicial. Que você está responsável por ele durante, no nosso exemplo, 6 anos. Então, qual é a estrutura que se instala dentro do seu escritório? Você tem prazo para cumprir. Você tem audiências para fazer, tá? Se for dentro de um processo aí que você não tenha julgamento antecipado da lei, se for uma questão de fato, por exemplo, processo de família, tá? É muito comum você ter no mínimo 2 audiências para cada processo, uma audiência de conciliação e uma audiência de instrução, tá? Isso quando alguns tribunais não instalam núcleos de conciliação e você faz uma audiência preliminar de conciliação, não tem acordo, e antes da instrução o juiz encaminha o processo para o núcleo de conciliação para ter uma nova tentativa de conciliação, agora com um conciliador mais experiente, às vezes até com juiz e promotor para fazer um mutirão ali, tal. Se não tiver acordo, vai para uma audiência de instrução, né? Se não sair acordo na própria instrução, sentença, apelação, porque se você ganha, mas a outra parte perdeu, a outra parte vai apelar. Se ela não se sentir satisfeita com a sentença, ela vai apelar e você joga isso para um grau de recurso. Aí muitas vezes você tem uma sustentação oral no tribunal, tá? Então veja, até a emenda constitucional 125 a gente poderia ter recurso especial, extraordinário não, muito difícil, mas muito provavelmente um recurso especial, tá? Nem que fosse às vezes para negar, mas isso retarda o trânsito em julgado do processo, né? E de qualquer forma são atos processuais que você está ali executando, que você está trabalhando, que você está desenvolvendo, tá? E isso traz uma demora. Aí entra um outro ponto. A gente vai falar disso depois no destravamento, tá? Que é um ponto importante. Eu não estou desconsiderando isso, gente. Veja bem, eu não estou desconsiderando isso. Aí você pode dizer assim, ah, doutora, mas aí eu monetizo. Se tiver uma apelação, eu cobro um valor pela apelação. Se tiver uma sustentação oral, eu cobro pela sustentação oral. Claro, e deve fazer isso, a gente vai falar aqui disso em algum ponto. Mas veja bem, é substancial? Você cobra 10 mil por uma apelação? Você cobra 5 por uma apelação? Não, gente, você não cobra, senão o cliente muda de advogado, você perde a sucumbência e você entende. Então são valores que de fato você monetiza, mas ele está aqui, ó, ele está no dinheirinho. Não é algo substancial. Claro, eu estou rechaçando essa conduta? Jamais. Isso está corretíssimo. Você tem que monetizar de alguma forma ao longo do processo, porque senão inviabiliza. Mas o que eu quero te mostrar é que não caiam nessa de achar que isso é substancial, que vai fazer grande diferença. Mas vamos lá. Você vai captando cliente e o que vai acontecendo com esse funil que é o seu escritório? Ele vai aumentando de tamanho. Aí daqui a pouco ele já tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele tá aumentando. Certo? E ele fica um funil imenso. Tá aqui, ó. Cheio de processos aqui dentro. Gente, se essa estrutura ela tá cheia de processos judiciais, ela tá cheia de quê? De trabalho. Ela tá cheia de trabalho. Ela tá cheia de prazos, ela tá cheia de audiência, ela tá cheia de recursos. Entende? Ela tá cheia de sustentação oral. Essa estrutura tá cheia de diligências no fórum, na vara. E aí, gente, isso é bom? Gente, isso é ótimo. Eu amo a advocacia. Eu adorava fazer isso. E isso me dava uma satisfação profissional muito grande.
Eu trabalhava 12 horas feliz da vida. Certo? Então, era muito prazeroso para mim, né? E depois eu vou fazer um vídeo aqui contando da minha trajetória também sobre isso, vocês vão entender melhor. Só que qual é o problema disso? Isso esgota você. Você fica tão preso na estrutura, você fica tão preso na loucura de pauta de audiência, disso, daquilo outro, cliente ligando, doutor, meu processo, cadê meu prazo, eu não entendi, preciso de uma reunião. Que isso te consome. Isso te consome. Você perde, inclusive, a capacidade, muitas vezes, de prospectar, porque você está tanto na operação que você não consegue prospectar melhor, pensar estrategicamente seu escritório. Aí você tem uma ideia. O que é que você faz? Eu preciso delegar. Gente, de uma inteligência sem tamanho isso. Você precisa delegar. Só que a delegação ela tem um custo. Porque você precisa atrelar o que aqui? Pessoas. Pessoas para cumprir as audiências. Pessoas para cumprir os prazos, porque você já não dá mais vazão. E às vezes é você e mais sócios e mesmo assim não tá dando. Então você contrata, aí você começa. Não, vou contratar um estagiário para dar vazão aos prazos mais simples, já é um alívio. E o caminho é esse mesmo, tá, gente? Eu não tô criticando, vocês vão entender onde eu vou chegar. Vou trazer um estagiário para me socorrer aqui. Vou fazer uma parceria com um advogado e eu vou pagar para ele, eu vou pagar, claro, não estou dizendo que está errado, gente, a gente vai entender. Eu vou pagar para ele fazer pelo menos audiências de conciliação, que são normalmente audiências de menor complexidade, tá? E vou reservar para mim só as audiências de instrução. Daqui a pouco você traz, eu vou contratar um advogado júnior aqui, né, para ficar aqui na minha estrutura e ele vai me ajudar, por exemplo, nas audiências de conciliação e nas audiências de instrução de baixa complexidade. Ele vai despachar os processos no fórum, né? Essa decisão é inteligente? Gente, inteligentíssima. Senão você morre. Você morre, você infarta. Em cima, gente, eu peguei processo físico, né? Então não dá mais, agora já é tudo PJE, a grande maioria, ou SAGE. Mas antigamente, né, eu peguei processos físicos. E aí eu costumo dizer, gente, eu vou infartar em cima dos processos, né? Mas é bem isso mesmo. Se você não montar uma estrutura, né, de delegação, você infarta em cima dos processos. Mas qual é o problema disso? Porque tudo é luz e sombra. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Onde está o lado ruim disso? O lado ruim disso, gente, é que esse funil fica muito pesado. O que é esse funil? É o seu escritório, é a sua estrutura física. Ela fica pesada. Ela fica pesada de prazos, ela fica pesada de audiências, ela fica pesada do custo da sua estrutura. Ok? E aí, na hora que você diz assim, não, eu tenho 2 estagiários e mais 2 advogados contratados, da parte técnica, mais uma recepcionista ou uma secretária da parte administrativa, você agora tem uma folha de 3 pessoas. Você precisa pagar essas pessoas. Entende? E aí, isso já te traz fora o aluguel. Aí, de repente, você precisa de um espaço maior, porque você tem mais pessoas. Não, vou colocar um pessoal, alguém aqui em home office, mas de qualquer forma, em algum momento, você tem que trazer essas pessoas, você precisa fazer uma reunião. Você precisa ter uma estrutura física que acompanhe esse aumento de estrutura processual, tá? Você tem que ter internet sempre funcionando, você tem que ter lá a sua recepcionista dando conta de mais coisas. E a sua estrutura aumenta, mas o seu caixa não aumenta proporcionalmente. Não é proporcional. Por quê? Porque o que é que está entrando aqui? Um dinheirinho. Um dinheirinho. E aí, gente, a gente acaba entrando numa situação de que essa estrutura, ela tá tão pesada em cima desse caixa que isso começa a gerar para você uma situação, gente, desculpe a expressão, mas é isso mesmo, eu não tenho outra forma, o objetivo aqui é a gente ser o mais raso possível do ponto de vista de comunicação para a gente poder compreender. Você chega naquele nível horrível de vender o almoço para pagar a janta.
É o cliente pagando 2.500 aqui, você corre e paga pro proprietário da sala, para você pagar o aluguel. Aí entrou mais 1.000 aqui, você corre e paga o condomínio. Aí fica segurando, não, agora eu vou segurar. Vou segurar, precisa entrar mais alguma coisa, meu Deus, entrou 2.500, aí você vai e paga. Internet, o café, o lanche e tal, a estrutura e diz, pronto, agora eu vou me concentrar no quê? Na folha do próximo mês. E aí você sai. Não, agora que não posso mexer, não posso mexer nesse dinheiro, porque eu tenho que pagar os funcionários do quinto dia útil, eu tenho que pagar o estagiário, os 2 estagiários, o advogado. Ah, não, gente, aqui é 5, né? Você tem 4 aqui, mais um 5. Eu tenho que pagar a recepcionista, eu tenho que pagar os 2 advogados, eu tenho que pagar os 2 estagiários, eu tenho uma folha de 5, eu tenho equipe de 5 pessoas, eu preciso pagar essas pessoas. E tanananá, e você vai junto o dinheiro, vai e paga, 45 segundos, meu Deus. Vamos lá, tirar alguma coisa pra mim, não vai, caixa zerada. Aí você, meu Deus, eu preciso captar nas pessoas, eu preciso captar, eu preciso colocar gente aqui dentro, porque precisa entrar 2.000 pra pagar o aluguel. Precisa entrar R$1.000 pra pagar o condomínio. Precisa entrar mais 2.500 pra eu pagar o restante das contas, não. Paguei. Isso é dia 15 e 20. Aí você, ai meu Deus, obrigada, Senhor. Pronto, vamos lá, agora. Correr atrás de quê? Da folha. Porque lembre-se, isso aqui, esses, por exemplo, esses você fechou 10k aqui, você fechou 30, desculpe, 10 entraram aqui, você deu um alívio, suspirou, mas os outros 20 desse 30 aqui, não entrou 10 aqui, os outros 20 estão aqui e vão demorar 6 longos anos. Um minuto de silêncio. Aí o que acontece? Passaram-se 6 anos. Vão entrar os 20.000. 20. Ó, eles entrando aqui, ó. Pá! 20.000. O que você vai fazer, gente? Você vai pegar esse dinheiro e vai colocar no bolso? Nossa, 20.000. Oxigenou meu escritório, 20.000, nossa. Não, gente, você não vai fazer isso. Porque você tá tão no desespero que você diz, eu preciso respirar. Então, o que é que você faz aqui, na melhor das hipóteses? Você tira 5 ou 10 para você respirar nas suas contas, pessoa física. E você pega aqui entre 15 e 10, né? E você deixa no caixa do seu escritório para bancar essa estrutura. Gente, sabe o que acontece com isso aqui ao longo do tempo? O funil cresce tanto. Ele cresce tanto, que essa garrafa aqui, que é o caixa do seu escritório, não suporta o peso do funil e ela se quebra. O escritório perde sustentabilidade ao longo do prazo. Porque ele tem muitos processos, ele tem uma estrutura muito pesada e o caixa não suporta. Você perde a capacidade de gerar capital de giro no seu escritório. E qual é o problema de a gente... Gente, se eu tivesse visto isso antes, como eu disse, eu fiz várias consultorias, isso nunca foi apresentado para mim de forma tão gritante. E aí, o que acontece? A gente tá tão preocupado aqui, ó. Eu preciso de dinheiro para pagar as contas, eu preciso de dinheiro para pagar as contas, eu preciso de dinheiro para pagar as contas, eu preciso de dinheiro para pagar as contas. Dinheiro para pagar as contas. E você tá tão preso nessa matriz de eu preciso captar. Eu preciso de dinheiro para pagar as contas, eu preciso captar. Eu preciso de dinheiro para pagar as contas, eu preciso captar. Eu preciso captar, eu preciso captar, eu preciso captar, que você não percebe que quanto mais você capta clientes neste cenário, você só está avançando para o problema. Você só está agravando a situação. Por quê? Porque quanto mais você capta sem olhar para o todo, o que acontece? Você aumenta o funil. Você acelera
perda de sustentabilidade do seu escritório. Ok? Por quê? Porque isso é um ciclo o quê? De escassez. E aí o que acontece? Você está tão envolvido em pagar as contas, levantar dinheiro para pagar aluguel, levantar dinheiro para pagar o condomínio, levantar dinheiro para pagar a internet, levantar dinheiro para pagar a folha. Paguei a folha. Agora vamos lá, levantar dinheiro para pagar aluguel, levantar dinheiro para pagar o condomínio, levantar dinheiro para pagar a internet. Que você começa a entrar numa de dizer assim, eu preciso de diminuir custos. Só que não tem mais que você diminuir. Uma parte da sua equipe já está em home office, você já está trabalhando no vermelho, porque você só tem uma equipe de 2 estagiários, 2 advogados e uma recepcionista. Você já está numa sala relativamente pequena, você sabe que se você sair da sala que você está para ir para outra, você vai economizar no máximo R$500 de aluguel, não mais que isso, e mais uns 200 de condomínio. Gente, não é R$700 para resolver esse problema, né? E aí você começa a economizar no cafezinho. Entende? Você compra cápsula para cafeteira de cápsulas, olha, isso aqui é só para os clientes, a gente vai tomar o café coado, porque sabe como é, a coisa tá difícil. E o seu foco fica aqui. Preciso de um dinheirinho para pagar as contas. 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 Você não consegue pensar estrategicamente o seu negócio. Você está aqui tão envolvido em trabalhar freneticamente, não só porque a estrutura está muito grande e obviamente ela vai te consumir, não tem jeito, isso vai bater em você, por mais que você delegue, em algum momento isso vai bater em você, porque afinal de contas você é o frente do escritório, ok? Aqui você tem uma ânsia de captação que é frenética. Você levanta da cama pensando em fechar clientes, né? Você vai dormir pensando nos clientes que você não fechou hoje e que amanhã você pode fazer um remarketing. E você não consegue pensar estrategicamente o seu negócio. Você trabalha loucamente, você fatura bem porque entra dinheiro, mas o dinheiro é consumido pela estrutura pesada que você montou. Não entra dinheiro no seu bolso, você vai se frustrando. Você vai se frustrando, você vai se frustrando, você vai se frustrando e você vai dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu tô trabalhando de noite e tal. E aí, gente, a gente entra numa coisa que é muito perigosa em tempos de internet. Vou até tomar uma água para molhar aqui a minha garganta. Porque você vai em busca de quê? Eu vou até desenhar aqui. Você vai em busca da varinha de condão. Você vai em busca da solução mágica. Entende? Você entra naquela e diz assim, meu Deus, eu daria qualquer coisa para sair desse cenário. Entende? Você olha às vezes para outros advogados e diz assim, nossa, mas ele está faturando bem. Isso é muito comum com um colega de faculdade. Você olha e diz assim, nossa, mas pô, esse fulano era tão largado, né? Ou essa fulana era tão largada, não cuidava, não era responsável na faculdade, não estudava, cansei de dar cola para essa criatura, né? Sem querer diminuir ninguém. Mas você olha para a pessoa e diz assim, cara, o que ela está fazendo? Porque eu sei que tecnicamente eu estou à frente. E aí você sai, vou fazer uma pós. Não, a pós vai resolver o meu problema. E não resolve. Ah, eu vou fazer um curso na internet. Aí você vai dizer, ai, Gleice, não estou mais nem entendendo. Você vai estar aqui. Isso é parte do evento, do seu evento de venda do curso Rodo Familiar do Zé. E você está dizendo que isso não vai resolver o meu problema? É isso? Em parte, sim. Mas você vai entender que isso faz parte de um contexto muito maior. E aí a pessoa sai. Ah, agora eu vou fazer uma parceria. Vou fazer uma parceria ou com outro advogado, ou com um contador, e isso vai salvar a minha estrutura. Veja, a pessoa está em busca disso aqui como uma solução mágica. E a solução mágica não existe.
ela não existe, tá? Claro, tudo isso aqui é valioso demais. Tudo isso aqui precisa ser feito para ontem. Mas isso aqui sozinho não é capaz de solucionar sozinho este cenário que se apresenta. Vocês estão entendendo? Então, gente, quando a gente está aqui, primeira coisa, e eu tenho até um post no Instagram que fala sobre isso, gente, é muito contraintuitivo, mas é verdade. Às vezes você precisa dar uma parada nessa captação frenética de clientes. Às vezes você precisa sentar e olhar para o seu negócio de fora. Porque quando a gente está aqui no calor da tempestade, a gente não consegue encontrar o problema e, consequentemente, a solução. Se eu não conheço o problema, como que eu vou achar a solução? Entende? Então, a solução que eu encontrei, qual foi? Trabalhar com holding familiar. Trabalhar com planejamento patrimonial e sucessório. Foi a solução que me coube. Entende? A gente vai falar um pouco mais sobre as possíveis soluções para esse funil e não vai ser nessa aula. Aqui eu quero que você reflita sobre, tá? E aí, gente, eu vou trazer aqui as soluções, a gente vai discutir um pouco. No meu caso foi holding familiar, né? E foi algo tão disruptivo que eu estou trazendo, né? Fiz esse curso, né? Tem o nosso curso Holding Familiar do Zero e eu quis trazer isso para os outros advogados que se encontram muitas vezes nessa situação, né? E que acham que simplesmente lotar a agenda vai ser a solução do problema e não será, pelo contrário. Se você está preso nesse ciclo de escassez, quanto mais você capta clientes sem olhar alguns pontos que a gente vai trabalhar aqui, você pode estar caminhando a passos largos para um fracasso da sua estrutura, tá? Calma, não é para ninguém se desesperar, mas é para a gente olhar para o problema. Eu demorei anos. Gente, eu contratei várias consultorias, eu fiz mentoria, mas isso nunca foi apresentado de forma clara para mim. Isso aqui foi da minha busca, né? E digo mais, lá atrás, quando eu comecei holding, foi de uma busca que eu tive. O meu trabalho com holding familiar foi de uma busca que eu tinha para não depender exclusivamente desse gapzinho aqui, ó, que faz toda a diferença no seu resultado. Entende? Faz toda a diferença, né? Esse freio que o judiciário tem sobre o nosso recebimento de honorários, né, dentro do contexto da demora da tramitação processual, essa dor me levou para essa busca também, né? Eu vou falar um pouco sobre isso, né, num outro vídeo. Mas, e foi quando eu comecei a trabalhar com holding que eu comecei a analisar essa estrutura. Mas volto a dizer, não foi algo que me foi apresentado. Se tivesse sido apresentado para mim como eu estou fazendo aqui, eu teria ganhado tempo. Porque eu teria identificado mais rapidamente o problema e, logicamente, teria identificado também a solução. Tá? Então, o trabalho com holding foi disruptivo? Com certeza absoluta foi disruptivo. Né? Agora, veja bem, um problema complexo não comporta uma única solução simples. E aí, gente, a gente precisa olhar para esse cenário e dizer, primeira coisa, eu estou nesse contexto? Eu me enquadro? A gente vai destrinchar melhor aqui esse cenário, tá? Mas eu vou por camadas, né? Porque senão é uma enxurrada de coisas, né? Mas primeira coisa, eu tô nesse contexto aqui? Será que eu tô realmente inserida nesse ciclo de escassez? Eu tô captando cliente para comprar o almoço, vendendo o almoço para comprar a janta? Será? Porque, gente, veja bem, na hora que a gente tá nesse cenário, isso tira de nós liberdade. Isso tira de nós clareza. Você faz uma proposta de honorários, exemplo,
de 10 mil reais, mas se o cliente te propuser 7, pagando em 10 de 700, você aceita. Por que você aceita? Porque você precisa manter a garrafa de pé. Você não tem liberdade de dizer não. Por exemplo, 7 mil eu só faço à vista. Tem que ser no Pix na data de hoje. Eu estou dando 30% em cima da proposta inicial. Ou não, dizer, olha, eu não mexo no valor. Eu posso ver um parcelamento, mas no valor, 10 mil já é meu limite mínimo. Exemplo. Ok? Por quê? Porque você não está mais refém. Quando você é refém da estrutura, você pensa o quê? 700 reais? Em 10 de 700, dá para pagar 10 meses de condomínio. Pelo menos eu garanto aqui 10 meses do condomínio. Não sei o quê. Entende? E você fecha. E aí, 10 já estava barato. 7 você está pagando para trabalhar. Você está pagando para trabalhar e você não está percebendo. Ah, não, mas eu tenho uma taxa de sucesso no final que vai dar 15 mil. Quando? Daqui a 6 anos? Se você ganhar? Se o cliente não estiver com você? Olha os CIS, a quantidade de CIS aqui para esses 15 mil. Entende? Então, esse ciclo, primeira coisa, ele precisa ser identificado, tá? E aí, lógico, gente, eu tô falando de forma genérica. Eu não sei qual a realidade que você está enfrentando aí na sua região, tá? Mas muitos advogados que hoje estão frustrados com a advocacia, eles estão, em algum ponto, vivendo essa realidade, tá? Vivendo essa realidade. E aí, você tem que entender primeiro o que você quer. Você quer isso aqui? Porque, gente, uma coisa que atrasou muito os meus resultados foi o fato de eu gostar muito de desenvolver o que eu desenvolvia. Porque eu desenvolvi uma paixão cega. Então, quanto mais eu captava cliente, quanto mais eu tinha audiência, eu tinha a falsa sensação de que eu estava progredindo. E eu não estava. Verdadeiramente eu não estava. Várias vezes, eu paguei tudo e todos. E no final do mês eu tirei 0 de Prolabore. E aí, gente, eu ouvia coisas que, pelo amor de Deus, vamos quebrar isso agora, vamos fazer um pacto aqui, quebrar isso. Ah, não, mas isso é uma poupança forçada. Atira a pedra pela tela aí quem nunca disse ou pensou isso. Não, é uma poupança forçada. Tá errado? Não, gente, não tá totalmente errado. Mas você vai viver de poupança forçada? Quem vai pagar a fatura do seu cartão nesses 6 anos? Você vai continuar economizando o cafezinho no seu escritório? Tem um dia mais frio, você vai desligar o ar-condicionado? Você vai cortar o mínimo de conforto, às vezes, que você tem para trabalhar? Não, mas eu tô construindo algo. Tá mesmo? Será que você tá realmente construindo algo? Ou será que, na verdade, você está perdendo tempo de qualidade com a sua família, a oportunidade de se capacitar melhor, oportunidade de fazer uma viagem com a sua esposa, com seus filhos, ou com seu esposo, seus filhos? Entende? Ou você, se você é solteiro, não tem família ainda, você fazer uma viagem legal, bacana, ter uma experiência, conhecer pessoas, sei lá o que você gosta de fazer. Será que você não está deixando isso para trás com a falsa ideia de que você está construindo algo muito grande, quando na verdade você está preso numa estrutura que só está te empobrecendo? É essa a reflexão que eu quero trazer. Porque na hora que eu volto a dizer, gente, eu estou batendo nisso. Na hora que a gente não conhece esse cenário, a gente fica aqui, ó. A gente não pensa em quais são as soluções possíveis, ou a gente quer atacar um único ponto do problema. E aí a gente encontra uma solução que ela é capenga, ela resolve uma parte do problema, mas ela não resolve a totalidade. Ela resolve uma parte do problema, ela não resolve a totalidade. Gente, a estrutura física do meu escritório, custo fixo do meu escritório, quando eu estava bem no pico, isso que eu estou dizendo a vocês, foi no pico disso aqui, chegou a 30 mil reais. 30 mil. Agora você pensa, 30 mil
de custo fixo, né? Englobando tudo, né? Os aluguéis, a folha, né? Que de fato, o que é mais pesado normalmente é aluguel e folha, né? 30 mil, gente, eu girava 30 mil por mês para pagar custo fixo. Isso é 360 mil ano. E tinha meses que eu não tirava o meu Prolabore. Eu não tirava. Porque eu sobrava alguma coisa aqui desse faturamento e eu dizia, não, já vou fazer um caixa pro próximo mês, porque... Gente, eu vivi essa realidade. Eu não estou falando aqui de um exemplo de livro que eu vi. Não. Não, gente. Isso aqui é uma parte sobre mim. Então, eu conheço muito essa realidade. Então, pense aí você do outro lado. Eu vou apagar aqui. Já aproveitando que eu estou no embalo, eu vou passar aqui para outra parte, mas esse vídeo não vai ser automático. Eu vou dar um tempo para você pensar e depois a gente vai começar a destravar esse ciclo da escassez. Mas eu quero que você pense num conteúdo assim, numa análise, né, em cima desse conteúdo que eu trouxe, uma análise mais superficial, de você identificar onde que você está aqui na fila do pão. Será que eu estou vivendo essa realidade? Porque você sabe, doutor, você sabe. Será que eu estou vivendo essa realidade? Onde que eu estou errando mais? A gente vai já falar um pouquinho aqui, né? Onde que eu posso estar errando mais? Quais seriam os pontos que eu poderia ajustar aqui e mexer para ter um melhor resultado? É isso que a gente precisa pensar. Se você estiver passando por isso, coloca aqui nos comentários. Se você quiser fazer uma live comigo, tá aqui o convite aberto. A gente pode fazer uma live para você trazer a sua realidade. Mas se você não se sentir à vontade, coloque isso para você mesmo. É um compromisso seu com você mesmo. Gente, eu vou analisar se eu realmente estou aqui. Se a minha advocacia não está funcionando, porque eu estou dentro desse ciclo infinito de captação, sem mudar a minha operação. Será que eu estou botando a culpa só no judiciário? Será que eu estou... Porque, veja, o judiciário é um fator externo, você não controla. Será que eu estou botando a culpa no mercado? Porque é fácil dizer que o mercado está saturado, mas o mercado a gente não controla. Então, vamos focar no que a gente controla, ok? Identifica aí se você está passando por esse problema. Eu precisava dar esse choquezinho de realidade, talvez a pessoa se choque um pouco, mas a gente vai quebrar isso aqui, tenha calma. Isso faz parte do processo de você sair de todo esse conhecimento, de toda essa imersão, com o ânimo renovado, com as ideias renovadas, para você começar a implementar ainda esse ano, né? E você já entrar 2023 com todo o gás, com tudo alinhado. Ok, meus amigos? Então analisa aí do outro lado, a gente vai ter mais vídeos sobre isso. Ok, meus amigos? Até logo mais. Se você quiser continuar aí, você que está no YouTube, tendo acesso a esse conteúdo, e você quiser continuar aí com mais conteúdos sobre isso, clica aqui no link abaixo, se inscreva na nossa imersão, que na imersão a gente vai voltar a trabalhar esses pontos também, na mentoria também e no curso também. Então não perca essa oportunidade de se inscrever no nosso evento e principalmente de entrar para a terceira turma do nosso curso Holding Familiar do Zero. Mas vamos adiante, a gente tem muito conteúdo por aqui, ok? Um forte abraço, a gente se vê quebrando esse ciclo da escassez. Um abraço, até logo mais.